Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Caroline Leal, eu sou médica veterinária, mestra em zootecnia, atualmente doutoranda do programa de pós-graduação em medicina veterinária da Universidade Federal de Santa Maria. Hoje eu trouxe um artigo para vocês do Journal of Veterinary Diagnostic Investigation, onde ele trata sobre os principais causas morte do gado leiteiro no sul do Brasil. Então, as mortes, né, a mortalidade do gado em geral, ela causa diversos impactos econômicos na produção, neste caso, na produção de bovinos. Então, estima-se que anualmente 5% do rebanho bovino morre devido a diversas causas morte. E isso interfere, de certa forma, aqui neste caso, principalmente na produção de carne, né? Porque há uma diminuição da produção, além disso, há diversos custos com tratamentos, mão de obra qualificada, e isso, de certa forma, vai impactar na economia nacional, né? Porque a gente vai ter menor produção de carne. Além disso, algumas das principais causas mortes estão relacionadas com as intoxicações por plantas, que são responsáveis, segundo a literatura, de 7 a 15% das mortes dos bovinos, né? E isso devido aqui, principalmente no Rio Grande do Sul, o sistema de produção ser com pastejo extensivo. Então, além disso, aqui no sul do Brasil, a gente possui estações bem definidas, né? Principalmente no inverno. Esses invernos muito rigorosos, eles causam a redução das pastagens nativas e trazem consigo o vazio forrageiro, né, onde os animais não têm o que comer e acabam sentindo fome, muitas vezes, né, devido a erros ali no planejo alimentar da propriedade. E nesses casos de fome, os animais acabam comendo plantas que eles não comeriam comumente, né? E nesse caso ocorrem, então, as intoxicações por plantas. A fome é um dos principais determinantes, né, para o diagnóstico ali de ingestão de plantas tóxicas. O objetivo desse estudo foi determinar a prevalência das doenças e dos patógenos associados à mortalidade dos bovinos de corte aqui no estado do Rio Grande do Sul, com base em submissões de laboratórios, de patologia. Né? Então, uma série de dados, então, foram juntadas e assim tratadas estatisticamente para verificar, né, quais são as principais causas mortes aí dos bovinos de corte aqui no estado. Então, esses registros, né, principalmente de bovinos de corte, foram encaminhados para o Departamento de Patologia Veterinária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foram realizados, então, exames pós-morte, ou seja, necrópsias, e foram compilados dados de 1.277 animais bovinos, e esses dados são de 10 anos, ou seja, mortes entre o ano de 2008 e o ano de 2018. Tá? Através das necrópsias e dos exames complementares, foi possível realizar um valor diagnóstico de 78,7%, tá? Definindo, então, o diagnóstico definitivo através dessa prática. Então, além disso, eles analisaram estatisticamente em que idade ocorrem os principais problemas, né? Principais mortes, em qual época do ano, qual a raça, né, dos animais que eles utilizaram para esse estudo, e também a localização regional, que foi basicamente animais ali que morreram em torno da capital, Porto Alegre. Então, eles realizaram exames macroscópicos, microscópicos dos principais órgãos, né, de eleição ali para afecções patológicas, e também realizaram exames histopatológicos, né, para verificar coisas mais específicas em relação a essas doenças. E a partir destes, eles elegeram quais seriam os exames complementares dependendo do caso. Então, podem ser feitos testes de virologia, de bacteriologia, imunistoquímica, testes moleculares como PCR, testes parasitológicos e outros, né, como eles citam, análise de minerais e também análise toxicológica. Então, eles conseguiram, né, definir
um diagnóstico definitivo de 1.005 casos, tá? Isso é um valor bastante alto em relação à literatura. E eles tiveram casos inconclusivos, totalizando 21,3% dos animais estudados. Então, as principais raças eram animais Angus e também animais Angus com Hereford, tá? Que foram ali tratados na região. E eles elegeram, então, através da estatística, que 60% das causas morte eram devido a doenças parasitárias e doenças infecciosas, e o resto, os 25% dos casos, estavam envolvidos, então, com doenças tóxicas e intoxicações. Então, as principais doenças identificadas, elas incluíram infecção por hemoprotozoários, tá? E daí a gente pensa, então, em tristeza parasitária bovina, envolvendo babésia e anaplasmose, com 18,2%. Casos de raiva, totalizando 8,2% das causas morte. E intoxicações por vegetais, né? Na ingestão de senécio, que é a nossa Maria Mole, aqui no sul, bem comum. E o ptiridium, que é a nossa samambaia, totalizando 4,6% das causas morte. Aqui a gente consegue observar, então, né, que eles fizeram 4 análises. Então, eles fizeram um diagnóstico primário em categorias, doenças nutricionais e metabólicas, infecções por parasitas e infecções gerais, e também doenças tóxicas ou intoxicações. E as principais, então, era infecções parasitárias, deficiência de cobre, muito comum nos solos alagados, e hemoprotozoários, né, que eu já comentei com vocês, da babésia e da anaplasma, e intoxicação por senécio, né, com valores bem significativos em relação aos outros. Então, das 4 principais doenças diagnosticadas, que foi essas que eu comentei anteriormente com vocês, a maioria desses casos ocorreu no outono, tá? E não houve diferença no número de mortes no inverno, na primavera ou no verão. E aí a gente observa, né, a importância aí de cuidar o vazio forrageiro desses animais, evitar que os animais sintam fome e procurem, né, por plantas que não morreram, né, na época da estiagem. E o maior cuidado do mundo ali no outono, que é uma época que se aproxima agora, né? Onde os animais sentem fome e procuram por alimentos que eles comumente não comeriam. Em relação à idade, eles observaram que até os 12 meses, os animais são mais acometidos por infecções com hemoprotozoários, tá? A partir dos 12 aos 24 meses, eles observaram casuística com raiva. A partir dos 24 meses aos 36 de idade, eles observaram uma alta incidência, então, de infecções por cinesiose. Tá? E mais de 36 meses de idade, eles não observaram diferença das causas mortes em relação à idade e também as diferentes causas. Tá? Então, eu coloquei esse gráfico para vocês, né, para exemplificar aqui. Mas a gente observa, né, que a partir dos 36 meses não há diferenças significativas, né, nas causas morte. Como eu já falei para vocês, eles detectaram um diagnóstico final com 78,7%. Isso é um valor bem significativo, né? Estudos em outras regiões do Brasil e até exterior trazem resultados com 40% de diagnóstico definitivo ou 60%. Então, esse resultado é bem interessante. E eles trazem que muitas vezes, né, não consegue se diagnosticar, né, devidamente devido a amostras incompletas enviadas, né, para o laboratório, ou histórias clínicas com alguns pontos importantes que são deixados, né, não são contados ali para o veterinário. E, em alguns casos, autólise grave. Então, a partir do momento que o veterinário é chamado até ele ir na propriedade, muitas vezes já começa o processo de deterioração e a gente perde algumas coisas que nos trariam, né, um diagnóstico mais certeiro.
E isso, então, é devido porque as propriedades, né, aqui do sul, principalmente, elas utilizam esse sistema de pastejo extensivo e muitas vezes esses animais eles não são observados com frequência. Então, muitas vezes, dependendo do tamanho da propriedade, tu vai ver que o animal morreu passado algumas horas, né? Então, a gente já tem esse problema aí com a deterioração. Em relação à febre do carrapato, então, eles trazem, né, aqui no sul, muito importante, né, a principal ali, vocês viram que é mais de 50% das causas morte, né, e isso devido a gente ter o carrapato Rhicephalus micrópolis endêmico aqui no sul. Então, existem regiões onde o pessoal não tem esse problema, né, porque o vetor, que é o carrapato, está erradicado. Né? Então, aqui no sul, a gente sabe que ele é uma época específica, né? Que nós vamos ter ali a presença do carrapato e a presença também, né, da anaplasmose e da babesiose, então, sendo carreada por esse vetor. Tá? Então, é uma importante causa, né, de doença e morte e grandes perdas econômicas aqui no estado, a febre do carrapato. A raiva, ela é uma doença endêmica aqui no sul, né? Existem diversos surtos de raiva no estado, e isso principalmente se deve à presença, né, do vetor, que é o morcego Desmodus rotundus, tá? E eles ainda alertam, o laboratório de patologia da URGS, alerta que há uma suspeita que a raiva seja uma doença subdiagnosticada, né? Porque ela tem um potencial zoonótico, né? Então, muitas vezes o pessoal prefere não coletar amostras para evitar, né, possível contaminação ali no momento da manipulação do cadáver. A intoxicação por samambaia, né, ela se deve... Pulei, senécio. A intoxicação por senécio é a principal planta tóxica causadora de prejuízos econômicos aqui no estado. Tá? É uma planta amarela, né, caracterizada pelo nome popular Maria Mole. Tá? Ela está em 8,6% das causas mortes aqui nesse estudo. Tá? E se deve principalmente à fome, né, à escassez dos alimentos no inverno. E principalmente as mortes ocorrem, então, no outono. Tá? No entanto, essas mortes elas podem ocorrer meses ou anos após a última ingestão da planta. Então, estar aí atento e tentar erradicar, né, essa planta na propriedade, através de roçadas, enfim. A samambaia, ela também tem um potencial tóxico bem importante aqui no estado, tá? E se deve ao princípio ativo do ptacilosídeo, que é bem detalhado na literatura. As mortes também acontecem no outono, e neste estudo que eles fizeram, ele exibiu um pico nos casos dos 24 aos 36 meses, né, bem característico da idade do animal, e novamente aos 84 meses, tá? E isso coincide principalmente com a fase aguda e a fase crônica da doença, né? Então, tudo relacionado à quantidade que esse animal come e também ao tempo que esse animal vem comendo, mesmo que pouca quantidade, mas rotineiramente, né? Ocasionando, então, casos crônicos da doença. A deficiência de cobre, ela acontece principalmente porque há uma alta concentração de molibdênio nas forragens, tá? E também quando há deficiência do cobre, principalmente em áreas que possuem regiões alagadiças. Né? Então, o estudo foi basicamente na região ali próxima a Porto Alegre, então a gente tem uma região litorânea, né? E esses animais eles pastoreiam extensivamente nessa região e muitas vezes, né, a suplementação mineral é insuficiente. Então há grande casuística de deficiência por cobre na região. E era isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Algumas coisas a gente vai desmistificando. Esse artigo é de 2021, então ele está bem atualizado sobre as principais causas de morte dos bovinos de corte aqui no estado do Rio Grande do Sul. Abraço para vocês, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.